Provérbios 3, 5. Confia no Senhor, não é assim que diz? De todo o teu coração, e não te estribes teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Você sabe o que é o pecado da presunção? Sabe o que é presunção? Já ouviu falar? Presunção é aquele negócio do eu acho. Entendeu? Eu acho. Ó, a igreja aqui, todo mundo vai com a Bíblia, mas eu acho, eu vou deixar minha Bíblia em casa, né? Pra que eu vou pra igreja, né? Essa igreja aqui, todo mundo guarda o sábado, mas eu acho que isso é coisa do passado. Isso aí chama-se presunção. É contra esse mal que Salomão está falando aqui em Provérbios. Olha o que ele está dizendo aí. O que você deve fazer? Confiar em si mesmo, é assim? Confia no Senhor. E não te... A palavra estribes, né? Estribes, tem alguma versão diferente aí que fala? Apoia, né? Não se apoie no seu próprio o quê? Entendimento. Apoiar-se no próprio entendimento é o pecado de quê? Da presunção. Entendeu? É o pecado da presunção. Ah, essa igreja aqui, ela lê a Bíblia, mas a minha também lê. Então eu acho que a minha também está certa, igual essa. Ah, o pessoal lá está criticando esse filme aqui, mas eu acho que não tem problema nenhum não. Vamos assistir assim mesmo, né? Aí no verso 7 ele diz assim: não seja sábio o quê? Aos teus próprios olhos. Presunção. Quem foi que cometeu esse pecado na Bíblia? A primeira mulher. Quem foi? Foi Eva. Ele disse, olha, havia uma ordem dada por Deus dizendo assim: não se afaste do seu marido. E ela começou a se afastar e começou a raciocinar assim: eu acho, não tem problema, ele está ali, eu estou seguro aqui. O Deus que está com ele lá está comigo aqui, né? Eu acho que não tem problema. Foi se afastar. E de repente ela começou a se aproximar de um lugar onde havia árvore proibida. E mais uma vez olhou para a árvore e sentiu o perigo. Mas disse consigo mesmo o quê? Eu acho, não tem problema não. Tem só olhar, né? A palavra de Deus disse que eu não deveria comer do fruto, nem tocar, mas olhar. Aí ficou olhando, admirando. E de repente aparece ali uma serpente, que nós todos sabemos, de acordo com o espírito de profecia, que ela não era um animal peçonhento como a gente conhece hoje. A serpente, ele tinha asas, voava, e tinha o dom da fala, e tinha... Heloísa tem a foto aí, né, na Bíblia? E tinha a cor dela semelhante ao ouro. E aquilo chamou a atenção de Eva. E chamou mais atenção ainda quando ela abriu a boca e começou a falar. E quando ela começou a falar, aí foi que ela teve um acesso de presunção. E foi dizer assim: que coisa admirável, que coisa impressionante, eu vou olhar. Eu sou inteligente, eu sou segura. Eu sou perfeita, não tem como eu errar, eu vou só escutar, eu vou só olhar. E foi se aproximando e foi se levando por aquele pecado. O julgamento humano, ele é muito falho. O julgamento humano é muito falho. A sabedoria humana é muito falha. É muito perigoso nós darmos ouvido aos nossos próprios desejos, nossa própria intuição, entendeu? Muitas vezes a gente tem noções erradas, equivocadas do mundo, de Deus, das coisas, exatamente por causa da nossa sabedoria própria, né? Como está dizendo aí, né? Não te estribes no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos. É muito comum, principalmente em nosso mundo de pecado, muitas pessoas terem raiva de Deus. Sabia? Já ouviu falar? Pessoas que são revoltadas com Deus, porque não entendem a maneira de Deus agir. Por que é que Deus parece tão distante?
Por que Deus permite tantas coisas ruins? Como é que pode existir bondade em Deus se Ele não acaba com o sofrimento? E existem muitas pessoas que enveredam pelo mundo das drogas exatamente porque elas são revoltadas, não entendem. Eu li um livro muito bom, chamado O Milionário da Caverna. É um livro bom, interessante esse livro. É de um homem, ele fala que quando ele era... Ele nasceu de uma família rica, o pai dele era milionário, né? Mas separou da mãe, né? Aí foi cuidar dos negócios no canto, ele ficou com a mãe de um lado, daqui a pouco a mãe também não queria mais ele, deu para outra pessoa criar. Apesar de ter uma família rica, né? Um pai rico, mas ele era completamente desestruturado emocionalmente, né? E como pessoa, por causa disso, né? E ele era muito revoltado contra Deus. No livro ele conta, né? Ele falava assim: por que Deus faz isso comigo? Entendeu? Muitas pessoas têm esse raciocínio, têm esse pensamento. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que meus pais se separassem? Por que Deus permitiu que muitas crianças são abusadas, né? Por que Deus permitiu que abusassem? Por que Deus permitiu que meus pais me abandonassem? E acabaram criando uma revolta contra Deus. Se o Senhor é bom, como o Senhor diz, por que o Senhor permitiu isso comigo? Por que o Senhor permite isso comigo? Isso é esse versículo de Provérbios fala isso. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ache que você pode, com seu raciocínio, compreender os planos de Deus, que nós não podemos. O que ele está dizendo aqui confie no Senhor sempre que você entender. É isso que ele fala? Confie no Senhor de todo o teu coração. E não confie no seu entendimento. Confie que Deus sabe o que está fazendo, apesar de que você não sabe. Aí lá no final do livro, ele conta o testemunho dele, assim, o nome dele é Doug, um americano, né? E ele conta que fumava muita maconha, né? Ele teve um dia que um cara, depois desse período de revolta que ele sofreu, né? Ele entrou no mundo da droga e fumava muita maconha. Aí ele disse que tem uma vez que um cara deixou uma Bíblia lá, dentro da caverna, que ele morava numa caverna, né? Por isso que o título do livro chama-se O Milionário da Caverna. E ele encontrou uma Bíblia lá e disse que tinha maconha, mas não tinha um papel. O que foi que ele fez? Saiu arrancando as folhas da Bíblia e fazendo cigarro de maconha e fumando, entendeu? E fumando. E fumou a Bíblia quase toda. As folhazinhas, né? Mas depois arrumou outra Bíblia, arrumou um livro, Grande Conflito, que deram a ele, né? Ele começou a ler a Bíblia, começou a ler o Grande Conflito e ele se converteu, se transformou, veio para a igreja. Diz que a primeira vez que ele foi para a igreja, ele sentou num banco, né? A pessoa que estava do lado e a pessoa que estava do outro saíram na mesma hora, né? O aspecto dele era tão desagradável assim, aquele aspecto de pessoa drogada mesmo, né? E repelia quem estava próximo. Mas mesmo assim ele continuou indo à igreja e ele entregou-se a Jesus, foi transformado. Se tornou um pastor. Atualmente ele é pastor da igreja adventista, né? E ele fala que em determinado momento ele casou, ele teve alguns filhos, 2 ou 3 filhos. E ele lembra que um filho dele, uma vez, adoeceu. O filho dele, né? Filho pequeno, né? Ele já estava na igreja, era convertido. E o médico vinha atender o filho dele e mandava levar no consultório e tinha que dar umas injeções na coluna do filho. Já pensou? Uma injeção na coluna? Virava as costas e dava injeção. Porque a criança adoeceu de meningite. É uma doença bem traiçoeira que, se não tiver cuidado, mata, né? E ele disse que uma vez o médico chegou para ele, né? Ele disse: olha, eu vou dar essa injeção aqui no seu filho, mas vai doer muito. E você precisa segurar na mão dele aqui na frente, olhando para ele e pedindo para ele se acalmar, que enquanto eu estou dando a injeção, ele precisa ficar calmo e tranquilo, porque vai estar tudo certo. Aí ele disse que fez isso, segurou na mão da criança e olhou nos olhos da criança e ficou segurando nas mãos e dizendo assim: meu filho, vai dar tudo certo, tenha confiança, tenha segurança que vai dar tudo certo. Aí o médico empurrou a agulha, né, nas costas da criança. Aí de repente a criança começou a se contorcer e começou a sentir uma dor muito forte e começou a chorar, começou a correr uma lágrima.
E começou a ranger os dentes, a dor era tão grande, né? Com raiva. De quem? Do pai. E a criança olhava para o pai e dizia: meu pai, você não me ama. Como é que você permite uma pessoa fazer isso comigo? E ele disse que naquele momento ele ficou paralisado. E ele ficou sem saber o que responder ao filho. Porque era essa exatamente a frase que ele dizia para quem? Para Deus, quando ele era também um adolescente. Era a mesma coisa que ele dizia para Deus. O Senhor não me ama. Como é que o Senhor permitiu que uma coisa dessa acontecesse comigo? E ele não entendia, assim como o filho também não entendia, né? Que aquilo era um ato de quê? De amor. Entendeu? Permitir muitas vezes o sofrimento de quem você ama é um ato de amor. Mas nem sempre é fácil de entender, né? É por isso que Salomão diz: não te estribes no teu próprio entendimento, não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí é de onde vem a origem do ateísmo, né? As pessoas ateias, as pessoas que não creem em Deus, não é porque elas não creem em Deus, é porque o Deus que elas têm dentro da sua mente é exatamente um Deus cruel, um Deus desagradável, um Deus que castiga, um Deus que oprime. Entendeu? E elas acabam se estribando, confiando, se firmando no seu próprio entendimento desse Deus. Qual é o resultado? Se tornam ateus. Como eu estava falando para vocês, a inteligência, a sabedoria humana, ela é extremamente limitada. O ser humano é limitado. Eu me lembrei agora de uma história, eu não sei se foi Rui Barbosa, parece. Foi um sábio lá que disse que uma pessoa perguntou a ele, ele queria entender o ser humano, queria entender a vida. Aí o sábio lá disse a ele assim: rapaz, você está querendo entender coisas complexas demais, você tem que entender coisas mais simples. Procure entender o amendoim. Mas como assim o amendoim? Procure, pesquise sobre o amendoim para você entender. Aí ele foi lá pesquisar e ele descobriu que o amendoim tinha muitas propriedades. E o amendoim, assim como o milho, né? Você pode pegar, por exemplo, o milho, né? O que é que se faz com milho? Quem pode me dizer aí? A lista de coisas, né? Faz cuscuz, faz pamonha, faz o que mais? Faz pipoca, mucunzá, o que mais? Bolo, o que mais? 40, xerém, angu, assim mais? Tudo com milho, não é assim? Você veja, uma plantazinha simples, mas que tem uma complexidade extrema, né? E descobriu-se recentemente que nos Estados Unidos estão usando milho, sabe para quê? Para fazer roupa de milho. Diz que eles fazem roupa com milho, já pensou? E no Brasil, se eu não me engano, no Brasil parece que eles fazem álcool também de milho. Já ouviu falar? Eles fazem álcool de milho. Eu descobri também que na Coca-Cola tem um açúcar que coloca lá que chama-se xarope de milho. Na Coca-Cola tem, né? Que é o que dá o doce. A Coca-Cola tem esse xarope de milho. Você viu uma coisinha simples, mas que tem, entendeu? Aí você, não, eu quero entender o ser humano, eu quero entender Deus. Meu Deus, você não consegue entender o milho. O cara que foi estudar o amendoim, ele descobriu, sabe quantos produtos derivados do amendoim? 300. Ele morreu e que ele cansou, entendeu? Eu descobri 300 produtos que podia fazer a partir do amendoim. E eu vi que era muita pretensão minha, era muita presunção minha querer entender o ser humano, querer entender Deus, querer entender o mundo. Porque o problema não está em Deus, o problema está na minha limitação. Eu quero dar um exemplo para vocês na Bíblia Sagrada. Você abre aí a sua Bíblia no livro de Atos. Atos é no Novo Testamento, depois de João. Abre nos Evangelhos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. 28. Atos 28. O título aí é a Ilha de Malta. Tem uma ilha lá na região do Oriente Médio, né? Uma ilha chamada Malta. Foi onde Paulo
desembarcou ali, na verdade ele naufragou, né? E foram dados encontro a essa ilha. Chegando nessa ilha, aí, Atos 28, verso 1, leia comigo aí, ó. Uma vez na terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, que eram os habitantes da ilha, né? Trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugiu do calor da fogueira e prendeu-se à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que ele era o quê? Um Deus. Observem bem, essa história é interessante. É sobre isso que a gente está falando aqui. A limitação do juízo humano, a limitação da sabedoria humana, da compreensão humana. Paulo chegou nessa ilha porque estava muito frio, acenderam uma fogueira. Aí disse que ele foi pegando os gravetos e jogando na fogueira para aquecer o fogo. Aí de repente uma víbora, uma cobra venenosa. Observe bem, irmãos. Os moradores da ilha de Malta, eles conheciam bem os animais que tinham ali, né? E na hora que eles viram aquela víbora, eles percebiam que ela era o quê? Inofensiva ou mortal? Mortal. Eles disseram: vixe vida, pegou no dedo dele e ele vai morrer. Eles perceberam, né? Era uma serpente venenosa. Pegou na mão de Paulo e ficou pendurado ali. Tem uma passagem bíblica lá que Jesus disse assim para os apóstolos, para os discípulos, né? Ele disse: se algum animal peçonhento vos picar, não lhes fará dano. Vocês pisareis na cabeça de serpentes e escorpiões. Vocês farão sinais. Esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios. Não sofrerão dano. Foi exatamente o que aconteceu naquela hora, né? A princípio, os bárbaros, como diz ali, né, que eram os habitantes da ilha, disseram assim: olha, esse homem é muito ruim. Por quê? Porque, olha, você for ler a história, Paulo, ele vinha sendo conduzido no navio, preso, para ser apresentado em Roma. Entendeu? Inclusive, um dos soldados do navio propôs ao capitão matar Paulo. Vocês vão matar ele, vão matar todos os prisioneiros, porque o navio vai naufragar e os prisioneiros vão escapar. Mas aí o capitão, de um certo momento, né, ele sentiu simpatia por Paulo e ele decidiu poupar a vida de Paulo e de todos os prisioneiros. E eram mais de 200 prisioneiros naquele navio. Ele disse: olha, todos os prisioneiros que conseguirem se salvar podem se apoiar em boia, em pedra, em pau, em tábua que tiver no navio e chegue até a praia. E então Paulo se salvou assim, junto com os outros prisioneiros, né? O navio naufragou, mas eles foram ali de toda forma boiando e chegaram até a praia da ilha de Malta. Aí os homens disseram assim: esse homem é muito ruim, porque ele escapou do naufrágio, escapou de morrer afogado, mas quando chegou aqui, a justiça de Deus não deixa ele viver. Uma serpente venenosa o mordeu aí e ele vai morrer. Esse raciocínio deles estava certo? Estava certo? Tinha lógica? Você entenda bem, né? Quando é que o ser humano tem razão? Disseram: esse homem é muito ruim, vai morrer. Eles tinham razão? Estavam certos? Não. Paulo era um homem justo que estava fazendo a obra de Deus. Entendeu? E se ele tivesse de morrer ali, seria uma morte injusta. Não seria uma morte merecida. Porque ele era uma pessoa de Deus que fazia a obra de Deus. Aí de repente, veja o que aconteceu. Paulo sacudiu a serpente dentro do fogo e não sofreu nenhum dano. Não sofreu nada. Nem dor de cabeça ele teve. E aí então os homens mudaram de parecer. Mudaram de opinião. Mudaram de conclusão. E passaram a dizer o quê? Esse homem é um Deus. Agora eu quero perguntar mais uma vez a vocês. Agora eles estavam certos?
Agora eles tinham razão? Os habitantes daquele estavam certos agora? Na hora em que eles disseram assim que Paulo era um homem ruim, que a justiça ia matar ele, estavam certos? Também não. E agora dizendo que ele era um Deus, estavam certos? Também não estavam certos. Quando é que o ser humano está certo? Quando é que eu e você estamos certos? Quando é que eu e você temos razão? Somente quando nós confiamos em Deus. Quando a gente confia em nós mesmos, quando a gente confia em nosso próprio julgamento, nós sempre estaremos errados. Não, eu acho que isso aqui é assim. Eu acho que isso aqui é assim. Você está errado. Deixa aquela expressão que diz assim, fulano até calado está errado. Até calado está errado. É o ser humano. Quero que você leia comigo Isaías 55. Isaías é lá onde a gente estava no Velho Testamento, né? Depois de Provérbios, tem Eclesiastes, aí tem Cânticos, Cantares. Depois de Cantares é Isaías. Isaías 55 e o verso 8. Isaías 55, versículo 8. Leia comigo aí, Isaías 55, verso 8. Olha o que diz aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Converta-se ao Senhor, não. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu fico impressionado, irmãos, quando eu leio a Bíblia, tem aquela história dos magos, né? Os magos chegaram em Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. As pessoas estavam todas cientes do que estava acontecendo, sim ou não? As pessoas em Jerusalém, todas estavam sabendo que o Messias tinha nascido, sim ou não? Não. Ninguém sabia o que eles estavam falando. O recém-nascido, quem é esse recém-nascido é esse? Quem é esse rei de judeus que ninguém sabe? Vocês conhecem a história? Os magos vieram seguindo a estrela até Jerusalém e perguntaram a Herodes, perguntaram à população, aos líderes religiosos, onde está o recém-nascido? Quem era que sabia onde estava o recém-nascido? Quem era que sabia onde estava Jesus? Os judeus sabiam? Os líderes religiosos sabiam? O povo sabia? Ninguém. O que é que diz esse versículo que a gente acabou de ler aqui? Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O nascimento de Cristo é uma coisa que era um desígnio de Deus, mas o ser humano vivia na presunção. Você entende isso? O ser humano vivia, como Salomão falou lá, né? Na sua própria sabedoria, sabe usar os seus próprios olhos. Aí de repente Herodes manda chamar os judeus, né? Onde é que vai nascer esse rei dos judeus? Aí os judeus dizem, em Belém. Na profecia está dizendo que é em Belém. Mas eles mesmo não estavam lá em Belém para ver o recém-nascido. Onde é que está o caminho do homem? Longe dos caminhos de Deus. Então os magos tomam rumo até Belém para encontrar Jesus. A vida de Jesus, irmãos, foi uma vida de conflito nesse sentido. Você sabia que muitas vezes Jesus curava alguém e dizia assim, não fale para ninguém. Por quê? Por que ele dizia isso? Exatamente porque as pessoas não sabiam quem ele era. Não tinham ideia de quem ele era. E se elas soubessem quem ele era, iriam apressar para matá-lo. Eles não deixem elas continuar na ignorância, porque eu vou continuar fazendo a obra que Deus me deu para fazer, e eu vou fazê-la mesmo que ninguém compreenda. Você vê aquele dia que Jesus perguntou a Pedro assim, ele disse, quem é que os homens dizem que eu sou? Aí Pedro disse o quê? Eles estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és um dos profetas. Qual era dessas opiniões a que estava certa? Qual dessas opiniões? É
Aquele grupo de pessoas que dizia que Jesus era Elias, estava certo? Aquele grupo de pessoas que dizia que Jesus era Jeremias, estava certo? Aquele grupo de pessoas que dizia que Jesus era algum dos profetas, estava certo? Qual era o grupo na terra que estava certo, que reconhecia Jesus como Deus? Qual era? Nenhum. Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Você acha, meu irmão, que hoje no mundo é diferente? Você acha que hoje a maioria está certa? Você acha que hoje as pessoas conseguem enxergar claramente os caminhos de Deus? Você tem certeza que você está seguindo o caminho de Deus? Aí está a presunção. Nós precisamos confiar em Deus. Não se estribe no teu próprio entendimento. Durante toda a vida, Jesus teve que lutar com os apóstolos, porque eles viviam insistindo com ele para que ele se tornasse o quê? Os apóstolos queriam que Jesus se tornasse o quê? O rei. E a vida em todo o ministério todo de Jesus, ele esteve lutando contra isso e dizendo: eu não sou esse tipo de rei que vocês estão esperando. Não sou esse tipo de rei que vocês querem que eu seja. Até no dia que ele ressuscitou, você pode ler em Atos 1. Olha, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 6. Atos 1. Verso 6. Observe qual era a expectativa dos apóstolos aqui. Jesus já tinha passado 3 anos com ele, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Olha o que é que os discípulos estavam pensando. Atos 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Observe, irmãos. Os discípulos estavam esperando que Jesus fizesse o quê? Restaurasse o reino de Israel e tomasse o poder como rei. Qual dos discípulos estava certo em seu raciocínio? Qual deles? Toda a nação de Israel esperava por isso. Os próprios judeus até hoje nunca aceitaram Jesus, porque eles eram completamente compenetrados nisso. O Messias virá para implantar o reino. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Jesus falou para eles assim: vocês precisam estudar mais, vocês precisam pensar melhor, vocês precisam ter mais sabedoria para compreender isso. Foi isso que ele falou, não? Não. Isso não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai determinou. Os caminhos do Pai são diferentes dos seus. Os caminhos de Deus são diferentes dos meus. Eu gostaria de que a minha vida fosse assim, 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 assim. Mas quem escolheu a minha vida não foi eu, foi quem? Foi Deus que escolheu. Deus, ele vai nos conduzindo por caminhos valados, montanhas e estradas estreitas. E muitas coisas que acontecem nós não gostamos. A gente fica pensando: como é que Deus permite uma coisa dessa na minha vida? Mas Ele sabe o que está fazendo. Os caminhos dele são diferentes dos nossos. Os pensamentos dele são maiores, mais altos do que os nossos. E teve uma hora que Pedro disse assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu o que para ele? Você é muito inteligente, Simão. Você estudou muito e conseguiu. Foi isso que ele disse? Você estudou muito a Bíblia e descobriu. Foi isso que ele respondeu para Simão? Ele disse: Simão, tu és bem-aventurado, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha, as coisas dos homens são as coisas dos homens, e as coisas de Deus são as coisas de Deus. Os pensamentos dos homens, pode ter certeza, não são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Toda crise, toda inquietação, toda perturbação que você tem é porque você não sabe os pensamentos de Deus. E não tem como você saber. Você só conhece os seus.
Os seus pensamentos é só confusão. Seus pensamentos é só cansaço, estresse. Os seus pensamentos são só dúvidas, temores, receios e raiva, né? Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai determinou com a sua exclusiva autoridade. Ou às vezes você vê uma pessoa ímpia prosperando, tomando poder, e você diz, meu Deus, por que é que o Senhor não faz nada? Ele está aí exatamente para cumprir o propósito de Deus. Eu estava lendo um texto, eu li até ainda agora há pouco, eu estava no slide ali, o livro Desejado das Nações, que a irmã White ela fala assim, por amor do homem é que Deus permite a existência de Satanás. Eu fiquei completamente confuso com isso. Porque no meu raciocínio era assim, por amor do homem Deus deveria destruir Satanás. Não é assim um raciocínio normal, né? Não, o inimigo vive só fazendo mal, então se Deus ama o ser humano, o que é que ele faz com o diabo? Destrói. E isso seria compreensível para mim e para você. Mas lá no texto está escrito assim, por amor do homem, Deus permite a existência de Satanás para que ele continue fazendo mal. Aí se eu for procurar entender esse texto com o meu próprio raciocínio, o que é que eu vou achar de Deus? Você está entendendo? Se eu for procurar entender com o meu próprio... Mas não é o meu raciocínio, não é o seu entendimento. Deus sabe o que está fazendo. Era aquilo que Jó fazia, ele ficava perguntando, Senhor, por que isso, por que aquilo? Então Deus se apresenta para ele, no meio de um redemoinho, e começa a fazer perguntas, a saber se ele entende. E de repente Jó disse, eu não sei de nada. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos, irmãos, compreender que o primeiro versículo que a gente leu aqui deve ser o lema da nossa vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor. A palavra de Deus ela é profunda por causa disso, né? Ela não apresenta todas as respostas para nós. Ela simplesmente pede para que você confie em Deus. Ela não é um manual dizendo todos os porquês. Porque eu e você vamos ter oportunidade na eternidade. Tem um versículo em Apocalipse assim, que diz assim, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor. Pois todas as coisas passaram. A minha fé, os meus olhos, o meu coração, o meu pensamento está nesse mundo além, onde eu poderei responder todas as perguntas, compreender os mistérios de Deus, entender os seus caminhos, porque eu sou como todos os seres humanos. Meus caminhos são para baixo, os caminhos de Deus são para cima. Meus pensamentos são daqui de baixo, os pensamentos de Deus são lá de cima. Eu não vim, Jesus disse assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós não devemos fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus e confiar nele. É isso aqui, irmãos, que eu quero apresentar para vocês. Todos aqueles que creem, todos aqueles que querem confiar mais em Deus, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino.